Saudações a vocês que estão inscritos no canal Aula Particular. Meu nome é Alan e vamos para mais uma aula particular. Meus amigos, na aula de hoje eu vou apresentar para vocês o nosso principal, ou um dos principais instrumentos de trabalho, que é o multímetro digital. Com ele nós vamos dar praticamente todos os diagnósticos que nós vamos encontrar no aparelho, desde as suas medições, vamos confirmar algumas suspeitas e vamos seguir certos caminhos até achar o defeito. Então ele vai ser nossos olhos dentro do celular para a gente descobrir certas coisas e podermos identificar certos defeitos. Então tem dois modelos aqui que são bem básicos, né? São modelos que vocês vão encontrar por um baixo custo relativamente e também são fáceis de serem encontrados no mercado. Então eu tenho aqui um multímetro que tem 4 entradas e um multímetro tem 3 entradas e já vou explicar para vocês como é que eles funcionam e a diferença de um para o outro. Então esse daqui é uma aula bem superficial mesmo, mais para explicar para vocês o uso para dispositivos móveis. Um uso mais complexo e mais aprofundado eu vou estar abordando na playlist de eletrônica. Mas esse daqui é mais para a gente poder trabalhar com celulares, tablets e outros dispositivos. Então, bem simples mesmo. Então o multímetro, ele é um aparelho que, pelo próprio nome, como ele sugere, multi, porque ele tem vários tipos de medições, e tímetro porque são medições, comparações e medições que ele acaba fazendo. Então ele tem um multiteste, né, várias tarefas assim que ele executa, e porque existem essas que nós vamos chamar de escalas, que são essas medições que ele faz, existem aparelhos específicos que fazem somente essas escalas aqui. Então eu vou apresentar para vocês. Esse daqui é um multímetro, e essa parte que nós chamamos de display, ou painel digital. Então aqui vão ser os números que ele vai dar como resultado dos testes que a gente vai fazer. E a cada faixa dessa daqui, que tem cores aqui, esse daqui é um pouquinho diferente, mas esse daqui ele tem uma região de cores, e essa região de cores vão abranger uma certa escala. O que seria escala? Seria um grupo de medições que nós vamos fazer que corresponde ao mesmo tipo. Então, por exemplo, aqui, eu vou aproximar, eu tenho aqui voltagem, né, tensão contínua. Esse V aqui com esses tracinhos embaixo, ele significa que eu tenho uma tensão contínua aqui nesse lado de cá. Então, quando eu vi o V com esses pontinhos embaixo, significa que a gente tem uma tensão contínua. Então eu tenho aqui, ó, 200 mV, 2000 mV, 20 volts, 200 volts e máximo 600 volts. Esse aqui no meio eu tenho um traço, né, uma seta, uma flecha apontando aqui, e essa ponta aqui vai estar selecionando qual o número da escala em que eu vou querer aquela medição, aquele número. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, pegar ele aqui e virar ele para o lado, então aqui eu vou medir 600 volts contínuos. Contínuos são energias de pilhas e baterias normalmente, e nas placas eletrônicas elas também são a que mais nós vamos encontrar. E do outro lado nós temos a alternada, que é aquela que a gente encontra na tomada normalmente ou em motores. Então aqui basta eu apontar o número da escala que eu quero, selecionar, que ele vai marcar. O que nós vamos usar para dispositivos móveis, vocês podem até anotar isso aqui, fazer uma anotação com uma caneta do lado dele, majoritariamente vai ser esse daqui, ó, 20 volts contínuos. Com esse 20 volts contínuos, a gente vai medir uma bateria, a gente vai medir também, tipo assim, praticamente toda a placa do celular que a gente for querer saber quantos volts tem em cada parte, em cada setor, cada região, aí a gente vai medir com ele. E vamos também medir carregadores e outras coisas assim, a gente também vai medir com esse daqui. Então, esse daqui, se você quiser marcar aqui, quiser anotar, tem alguns alunos que fizeram um círculo aqui e botaram uma setinha, bateria. Bateria, outras coisas que a gente vai medir, vai ser esse daqui, ó, 20 volts contínuos, né? Então vai ter esse V com esses pontinhos aqui embaixo. Essa escala aqui de baixo, dela aqui, que é o A contínuo, que é a amperagem, a gente praticamente não vai usar. Por quê? Porque para a gente medir a amperagem aqui, a gente precisa que corte uma parte da placa ou do circuito do fio que a gente for medir e botar o multímetro entre duas partes, ou seja,
eu tenho que cortar o fio, botar uma parte do multímetro para entrar energia por um lado e a outra ponta para a energia sair do outro. Então eu teria sempre que romper a trilha ou romper o fio para poder fazer essa medição. E a gente tem instrumentos com a fonte de bancada que já medem isso daqui. E aquele miliamperímetro que eu mostrei para vocês, aquela caixinha de papelão, também faz a mesma função. Ele não só fornece a tensão, mas também ele mede a corrente, o consumo daquele aparelho. Então praticamente a gente não vai utilizar essa escala aqui para trabalho com celulares e tablets. Essa daqui é a segunda que nós mais vamos utilizar, essa aqui vermelha, que tem um desenho de uma seta e parece ter um símbolo de Wi-Fi. Essa daqui é a escala de continuidade, ou escala de diodo também, como ela é conhecida. Essa escala a gente vai utilizar para saber se certo... ela vai ter uma ponta que vai mandar energia de um lado e tem uma outra ponta que vai receber essa energia de outro. Se o que enviou recebeu do outro lado, ele vai emitir um barulho, né, um som de bip, né, que vai fazer com que mostre que aquilo que a gente está colocando energia está recebendo energia do outro lado. E aqui na tela também ele vai estar medindo a resistência ou quantos volts ele transferiu de um lado para o outro ou foi consumido. Então esse aqui a gente vai utilizar bastante, principalmente quando a gente for testar conector de carga, quando a gente for ver exemplar, eu peguei uma placa que eu não sei qual componente se comunica com qual. Então a gente, pelo caminho, por essa escala, a gente vai colocar uma ponta de um lado e no outro e vai descobrir qual componente se comunica com qual e vamos saber através dessa escala aqui também. Para a gente identificar se uma placa ou um componente está em curto, a gente também vai utilizar essa escala aqui. Então, se vocês quiserem anotarem, botar escala de curto, botar escala para teste de conector de carga, também pode ser interessante para vocês. Essa aqui tem uma setinha e tem um símbolo que parece símbolo de Wi-Fi. Então a gente vai utilizar ele para saber se alguma coisa está se comunicando com a outra, um fio, alguma coisa está partido, ou se um lado está se comunicando com o outro. A próxima escala que eu tenho aqui embaixo é a escala de resistência. Essa escala aqui de resistência, então essa escala aqui que eu ia falar com vocês, que é a escala de resistência, ela vai do número 200, nesse caso aqui, até o número 2000. Essa escala de resistência a gente vai utilizar bastante quando a gente for testar alto-falantes e microfones. Então ele vai do número 200 até o 2000K, ou 220 megas, né, digamos assim. Então vocês podem também anotar, se quiserem colocar assim, a escala para teste de alto-falante, ou teste de microfones, também podem anotar isso daqui. Ou até mesmo saber se uma trilha, né, está se comunicando com a outra, se não está rompida, a gente também pode utilizar essa escala aqui, que é uma escala de resistência. Essa daqui é a escala de teste de transistores. Essa aqui é do tipo PNP e outra é do tipo NPN. Como os transistores de celulares, dispositivos móveis são muito pequenos, eles não caberiam nesses furos aqui, então a gente praticamente não vai utilizar essa escala aqui. E essa escala aqui é de corrente alternada, né, de voltagem alternada. Não faz muito, a gente não vai utilizar muito dela porque a gente não tem um sistema como notebooks, computadores que entra a energia alternada, né, da tomada e depois é convertida em contínua. A gente não tem circuito como esse, a gente já trabalha com contínua porque geralmente a origem da nossa energia geralmente são as baterias. Então essa daqui praticamente também não vai usar. Então esse daqui, eu vou mostrar para vocês na prática como é que funciona. Essas pontas de prova aqui, eu tenho uma preta e uma vermelha. Como é que vai funcionar aqui? Vai depender do que eu quero medir. Então aqui, tá vendo que eu tenho um símbolo aqui, ó, de 10A, 10 amperes? Então quer dizer que essa parte aqui, ele vai medir só a amperagem, só a corrente. Então essa escala toda aqui, eu vou usar com ele aqui. Mas como eu falei para vocês, a gente quase não vai utilizar, então esse daqui também a gente meio que descarta, não tem muito uso para a gente em dispositivos móveis. Esse ponto com, né, ponto comum, seria o negativo ou terra. Então a gente vai conectar o preto aqui e ele sempre vai ficar nessa posição aqui do meio, que é o porta comum ou terra. Tem até o símbolo aqui do terra aqui. E essa daqui, que a gente tem aqui escrito V, que é voltagem, MA, que é miliampere, e essa daqui que no caso resistência, que é esse de cá, a gente vai colocar o vermelho aqui, porque a gente vai medir todas essas características aí, essas escalas aí, né, que nós falamos, de voltagem da bateria, de continuidade do circuito, de resistência
para alto-falante, outras coisas assim. Então a gente vai utilizar essa daqui. Então essa daqui a gente não vai utilizar. Então a gente vai usar um fio preto aqui e o fio vermelho nessa daqui. Então eu vou tentar com uma única mão fazer isso, ó. Preto aqui e vermelho aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, essas pontas de prova, elas são muito largas para poderem caber nesse multímetro aqui. Então eu vou fazer utilizando o mesmo princípio que eu mostrei para vocês, eu vou utilizar esse outro multímetro aqui para demonstrar as escalas que eu mostraria nesse daqui, que é mais simples. Por isso que eu trouxe os dois, porque essa ponta de prova aqui, isso deveria ser padrão, mas não é. Ele é mais larga do que a desse daqui. Esse daqui que veio com ele está com a parte vermelha, está arrebentada aqui na ponta. Então vou ter que ressoldar ele. Então para te ganhar tempo para fazer o vídeo, eu vou utilizar esse multímetro aqui. Então a ideia aqui é a mesma. Só que aqui eu tenho um furo a mais que é para o caso de miliampere. Então aqui no caso, como eu tenho a opção de miliampere, eu teria uma outra opção, mas como eu falei para você, a gente não vai utilizar teste de corrente praticamente em multímetro para dispositivos móveis. Esses dois aqui a gente pode também desconsiderar. A gente vai usar a porta comum, que é o preto. E vamos utilizar o vermelho, que é aquela que eu falei para vocês, está aqui o símbolo de voltagem e resistência. Esse multímetro aqui é o DT9205A. Ele tem aqui no caso, a diferença dele para o outro, além do tamanho físico, né, que tamanho do display também, que é bem diferente, ele tem algumas escalas que esse aqui não tem. E outra particularidade também que ele tem, é que esse aqui para ligar, só eu sair do off aqui e escolher a escala que ele já liga. Esse daqui, ele tem um botão aqui Power, por exemplo, aqui ó, apertei aqui, ele já ligou aqui. E outra coisa que ele tem também interessante é esse botão chamado Hold, ou Hold. Esse botão Hold, ou Hold, ele salva a leitura que está aqui na tela. Então se eu apertar aqui, ó, ele travou aqui, mesmo que eu comece alguma outra coisa, ele não vai pegar, ele vai ficar travado aqui, não vai sair desse valor aqui. Então se tirei o H, né, do Hold, ele volta a medir. E ele também, ele vem com uma capa, com uma base, que mantém ele nessa posição que é bem confortável para a gente trabalhar. Esse daqui, ele fica deitado. Eu vou até depois mostrar para vocês como é que a gente pega a base que vem no ferro de solda, a gente pode colar aqui atrás e também botar ele assim, que ele fica mais fácil para a gente poder trabalhar com ele. E também outra coisa que ele tem é que esse display dele é retrátil. Ó. Você pode botar ele para cima, para baixo, botar na posição que você achar mais fácil para você. Então essa também é outra vantagem que esse multímetro aqui tem. E outra coisa também que ele tem que o outro não tem, é que ele tem escala de capacitores. Então ele tem um mini capacímetro dentro dele, que pega de 2 nanofarads até 200 microfarads. Então ele tem essa escala aqui de capacitores que é mais do que suficiente para a gente trabalhar com dispositivos móveis. Só que o problema é que ele mede os capacitores somente aqui, nesses dois furos aqui. Então como são SMDs, são capacitores muito pequenininhos, a gente não vai conseguir introduzir eles aqui. Então fica ruim. Se ele tivesse a medida de capacitores aqui, nessas pontas aqui, seria mais fácil para a gente pegar aquelas pontas e tá medindo o capacitor no local lá da placa. Esse HFE são transistores, tá vendo? Que o outro também tinha 3 furos. Esse aqui tem furos diferentes, para o transistor PNP e NPN. Mas no restante ele é igual ao outro. Olha, tem escala de voltagem alternada, que é aquela da tomada. Tem a escala de tensão contínua, esse até vai mais, porque aqui ele vai ter 600 volts, esse vai ter 1000 volts contínuos. Esse daqui vai até 200 mega-ohms, né, ou seja, 2 milhões de ohms, né, para a resistência. Esse aqui, a amperagem ele mede até 20, o máximo desse aqui é 10, esse aqui mede até 20. Então, algumas medições de escalas ele é superior a esse daqui. E aqui também tem os submúltiplos, né, de amperagem que são... Ah, perdão, ele tem uma separação, esse aqui. Esse aqui é amperagem contínua e esse aqui é amperagem alternada. Alternada ele mede até 20, contínua também até 20. O outro não tem essa divisão. A mesma entrada de amperagem ele mede da mesma forma. E aqui embaixo é a parte de capacitância que é medida nesses dois furos aqui. Mas em essência ele tem a mesma funcionalidade do outro. Então eu vou utilizar ele como exemplo, porque esse outro aqui as pontas de prova não vão entrar nele.
Então eu vou botar o celular no suporte para que eu consiga usar as duas mãos e mostrar para vocês como é que funciona as medições que a gente vai fazer na prática. Então aqui, ó, por exemplo, eu selecionei aquela escala que eu falei para vocês, que é a escala de continuidade, que está aqui, ó, que é a mesma escala de continuidade que essa daqui, que tem desenho daquela setinha que eu te falei para vocês que a gente vai usar para medir conector de carga, saber se não tem fio arrebentado. Ele manda energia pela ponta vermelha e recebe essa energia pela ponta preta. Então, eu vou utilizar essa escala e te falei para você que ela faz ele emite um bip, né, sonoro. Então aqui, ó, juntei os dois. Aí no Y sonoro ele mede também a resistência entre o ponto que foi medido. Então vou fazer um teste prático para vocês. Vou ter uma placa aqui, esse telefone aqui eu acho que é um J1 Mini, se eu não me engano. Vou deixar ela aqui. Eu quero saber se todas essas partes douradas, né, que formam aqui, digamos, a divisão por setores, né, da placa do telefone, todos eles estão se comunicando, todos eles estão interligados, se não tem um fio partido, se não está quebrado. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto aqui dourado, ó, de um lado e do outro. Estão ouvindo que eles estão interligados? Ó. Se eu quiser saber qual o ponto negativo de alguma coisa, basta eu manter a ponta preta numa parte dourada dessa daqui, ó. Percebam que esse daqui ele não está nem fisicamente ligado a esse outro aqui, ó. Mas se eu apertar aqui, vir aqui, ó, internamente eles estão, ó. Todos os pontos dourados aqui, ou até mesmo esse do conector, são chamados terra. Tem vários componentes aqui. Como é que eu faço para saber o lado negativo? Ó, eu venho aqui num lado, ele me deu uma resistência aqui. Eu venho no outro, ele deu uma resistência mais alta. Então o lado que me deu resistência mais alta é o lado positivo, o que me deu uma resistência mais baixa é o lado negativo do componente. Então eu quero, exemplo aqui, ó, no botão. Eu sei que esse lado aqui é o lado negativo do botão. Eu via, por exemplo, colocar esse... Eu já mostrei num vídeo aqui, como é que a gente testa o conector de carga, mas vou colocar aqui, ó. Aí se eu quiser saber se ele está chegando aqui na bateria, né, a energia que entra aqui no conector de carga está chegando na bateria, ó, eu venho aqui, marco, por exemplo, eu quero saber qual é o terra, né? Marco aqui o terra, no caso, esse primeiro aqui, ó. Venho nesse pino aqui. Perdão. Venho aqui, ó. Então esse primeiro aqui, eu já sei que ele é o terra, já sei que ele é o GND ou negativo. Por que eu sei disso? Porque a ponta vermelha mandou um sinal, ele percorreu a placa e chegou aqui. Então, como esse daqui e esse daqui são ponto comum, né, são pontos iguais ou são o mesmo ponto, como eles são o mesmo ponto, eu deduzo que esse daqui e esse daqui são chamados terra. Todas as partes metálicas, inclusive aquela dourada também, eles são ponto comum, estão interligados, então nós chamamos de terra. Ó. Por isso que o nome aqui, ó, é com, fica escrito com aqui no multímetro, essa parte aqui com. Por que fica escrito com? Porque é um ponto comum entre essa ligação no circuito. Então essa escala de continuidade, ó, eu consigo descobrir, ele também chama de escala de curto, né? Por exemplo, esse aqui, a gente descobriu que esse aqui é o negativo, esse aqui é o positivo. Ó. Se eles dois não gerarem uma resistência aqui na tela, ele ficar número 1 ou ficar zerado, e ele apitar, eu já sei que essa placa está em curto, porque em algum ponto a parte positiva e a negativa estão se encontrando e a energia está indo toda para o chamado terra, ou seja, como se tivesse um vazamento de energia e por isso aquela placa não funciona, não liga. Ou às vezes apresenta um mau funcionamento. Então essa aqui de descontinuidade a gente vai utilizar bastante. Ó. Eu quero testar conector de carga. Botar a ponta vermelha, a gente chama isso aqui de energização reversa. Eu vou, por exemplo, botar esse daqui no ponto que é terra, e vou de 1 em 1. Ó. Botei no primeiro aqui, nada. Ó, esse ponto aqui deu 386 de resistência, ele é de dados. Dados de ida, dados de volta. Esse aqui me deu 0, ó. Esse aqui provavelmente é o terra. Esse aqui deu 0, provavelmente é o terra. Esse primeiro aqui é o positivo, ó. Tá vendo? Ele tá zerado aqui. Se ele tá zerado aqui, significa que ele tá, ou o pino tá quebrado aqui, ou tem algum componente aqui nesse caminho que não está deixando a energia chegar daqui para lá. Então, com uma simples medição de multímetro, eu consigo chegar a um diagnóstico e facilitar a minha vida para poder achar defeitos.
Então, essa escala aqui de continuidade, a gente vai utilizar bastante para fazer isso daí. E se eu quiser saber, por exemplo, eu quero saber quantos ohms, né, qual é a resistência desse pino até esse pino aqui. Eu quero saber quanta força os elétrons vão ter que fazer para chegar de um ponto até o outro aqui, que é a resistência. Então, eu vou vir aqui nessa escala que eu havia falado com vocês, essa aqui de cima. Vou colocar aqui na escala de 2K, que eu acho que já é o suficiente. 2K são 2.000 ohms. E vou colocar, por exemplo, desse pino aqui até esse pino aqui, ó. Caso fazer o contrário, vou botar o positivo no negativo e... Tá vendo? A resistência é muito baixa entre como são pontos comuns, a resistência é muito baixa de um ponto para o outro. Deixa eu ver se esse aqui tem algum alto-falante embutido aqui na placa. Pra gente poder medir aqui que... Se bem que essa aula de alto-falante ele é mais para frente. Ó, esses pretinhos que tem aqui, ó, são resistores. Então, se você acompanha a aula de eletrônica, ó, se a gente colocar aqui, eu vou tentar uma posição. Vou colocar aqui de um lado e de outro aqui. Vou tentar uma posição que apareça tudo. Acho que assim vai. Esse maior aqui parece um capacitor. O negócio é que eu não estou arrumando uma posição para mostrar para vocês, mas eu vou arrumar um tripé que vai ser mais fácil. Por exemplo, eu quero saber se esse botão aqui tá bom. Aí eu vou pegar aqui a escala de resistência. Vou botar aqui, ó, nesse ponto aqui. Nesse ponto menor aqui e nesse daqui. Ele está me dando 145 ohms por aí. Olha esse ponto aqui. Tô fora do... Olha esse ponto aqui até esse daqui. Esse pino número 3. Até esse pino aqui. Apareceu ali rapidinho, ó, 1.500 e poucos ohms de resistência. Quando eu pressiono ele, ele tem que vir mais ou menos para 20, 15 ohms para que ele esteja bom. Se eu pressionar ele e nada acontecer, significa que ele está ruim. Então, uma das aplicações que a gente tem para essa escala aqui de resistência. Eu vou depois tentar arrumar um tripé, alguma outra coisa que deixe mais próximo, porque eu não consigo arrumar uma posição de usar as duas mãos assim e ainda mostrar aqui para vocês e pegar todo o cenário aqui. Mas eu vou me esforçar para arrumar um tripé para a gente conseguir mostrar isso para vocês. Até porque o foco dessa aula é mostrar para que serve cada escala do multímetro, e não para a gente descobrir defeito aqui no celular, que isso já está no cronograma que eu estou planejando aí. Então, vimos a escala de continuidade, né, que é essa que faz barulho, vimos a de resistência, e agora eu vou botar aqui, ó, voltagem contínua, que a gente vai medir bateria ou medir quantos volts tem alguma coisa. Então, eu peguei aqui, tem uma bateria aqui, ó, a bateria da Samsung, tenho aqui, ó, essa parte aqui, ó, sinal de mais, positivo, sinal de menos, negativo. Então, percebam, tem um pino 1, positivo, pino 0 não tem aqui a indicação do que ele é, pino 2 na verdade, né, e pino 3 é negativo. Então, a ponta vermelha vai ficar no pino 1 e a ponta preta no pino 3. E aí ele vai mostrar quantos volts tem essa bateria. É interessante no multímetro, a gente, quando não sabe quanto vai encontrar naquele circuito, que a gente coloque a escala maior do que a gente espera encontrar. Ou seja, se uma bateria, o máximo que ela pode ter, aqui está escrito que ela é 4.4 volts, aqui está escrito que ela tem 4.4 volts no máximo, então qual é a escala que é maior do que 4.4 volts? Essa aqui de 20, porque essa daqui de 2 é menor do que 4, e com isso eu posso danificar aqui meu multímetro. Então eu sempre vou colocar na próxima escala maior do que o máximo que pode ter.
é uma tomada. O máximo que eu posso ter numa tomada, aqui na região sudeste, é 220 volts. Então, quando eu for botar aqui, eu vou botar a próxima escala maior do que 220, que aí é o que eu posso encontrar na tomada, o máximo que eu posso encontrar na tomada. Porque se eu botar menos, eu posso danificar aqui o multímetro. Então, eu botei em 20, que é o maior do que 4.4, que é o máximo que eu posso ter aqui. E vou botar a ponta vermelha no mais e a preta no menos. Então, essa bateria aqui está com 4.6 volts. Deve estar com mais ou menos 70% de carga, porque o máximo é 4.4. Então, está com 4.7 aqui. Ela deve ter mais ou menos... deve estar com 70% de bateria, mais ou menos. Então, a gente mediu aqui. Uma outra forma de a gente saber se a energia está chegando aqui para carregar a bateria é o seguinte, eu vou colocar aqui um carregador. Então, eu peguei o celular, conectei um carregador, e a gente vai ver quantos volts está chegando aqui na saída da bateria, aqui, ó, nessa parte aqui. Então, ó, esse daqui, se a gente pegar a bateria mais uma vez, ó, primeiro positivo, segundo não tem indicação e terceiro negativo. Então a gente vai fazer isso, ó. Vai pegar esse aqui, vai botar aqui no negativo e o primeiro no positivo, ó. Então percebam que ele está dizendo, está chegando 2.37 volts. Ou seja, isso é um defeito, porque ele deveria chegar aqui pelo menos 75 volts, então ele deveria chegar aqui pelo menos 4.4 volts para poder chegar no ponto máximo da bateria. Então isso aqui já caracteriza um defeito. Nesse caminho aqui, entre a entrada da energia e a chegada aqui, tem algum componente que está consumindo mais do que deveria e está fazendo com que chegue menos energia aqui do que deveria ter. Então já é um indício de defeito. A gente já achou defeito exatamente só utilizando o multímetro. A gente já tem um diagnóstico, uma noção aqui, só utilizando o multímetro. Então, como a energia do telefone é contínua, a gente já enxergou que tem um defeito aqui no coisa exatamente só pela medição. Então, provavelmente, esse telefone aqui não deve estar carregando. Por quê? Porque ou pode ser o conector de carga mesmo, esteja com alguma fuga, ou algum componente aqui, um diodo, ou outra coisa que fato que está chegando até aqui, ou até mesmo um pino desse aqui quebrado ou com mau contato pode estar causando isso. Então, eu vou abrir ele aqui e vou descobrir, vou fazer esse caminho aqui, eu medir quantos volts está chegando em cada parte. Aonde não estiver chegando mais do que 5 volts que é a entrada aqui, onde ele estiver perdendo energia, eu já sei que o problema está ali. Então a gente com o multímetro consegue achar defeitos assim bem tranquilamente. Não se preocupe com esses termos e acompanhar esse raciocínio agora, porque é mais uma demonstração mesmo do multímetro, não é nenhuma coisa assim que vocês tenham que gravar, memorizar e ver essa resolução de problema, não. É mais para mostrar para vocês o funcionamento do multímetro. Então aqui eu tenho a escala de voltagem alternada. Na verdade não faz parte do escopo de trabalhar com telefones de medir corrente alternada, mas eu vou colocar esse aqui na tomada para mostrar para vocês que funciona, mas não faz parte do escopo de trabalho da gente que trabalha com dispositivos móveis, a medição da corrente alternada. É porque a gente já trabalha com a contínua que vem da bateria ou também a que vem do carregador. Aqui, ó, 127.4. Se quiser fazer um comparativo, ó, posso apertar aqui no Hold, ó. Percebam que eu já parei de medir, ó, e ele ficou salvo aqui. Essa função Hold já faz exatamente isso, ela trava a numeração ali, né? E você faz outra medição comparativa. Aí eu falo, poxa, Alô, mas você não disse pra mim que se a gente não soubesse quanto que era a voltagem no lugar, tinha que botar na próxima escala maior do que 220, porque 220 é o número máximo que a gente achou? Bom, aqui em casa eu sei que é 127. Quando eu vou para outros lugares que eu não sei, que não sei qual que é, eu boto na escala maior do que 200, porque
200 ainda é menor do que 220. Pode, esses 20 volts a mais, danificar aqui o multímetro. Então, a gente já assim, esgotou todas as escalas que a gente vai utilizar na nossa prática, no nosso de trabalho com dispositivos móveis. Esse é um curso destinado, né, para iniciantes, é um curso básico. E se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, um comentário, deixa aqui embaixo, abaixo desse vídeo, no campo de comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.